Olá, senhoras e senhores, professores, concursandos, todos que têm interesse na matéria de educação aqui no Distrito Federal. Estamos aqui pela segunda vez para um bate-papo com o professor Júlio Gregório, secretário de Educação. E eu lembro, é um bate-papo, não é um interrogatório para saber a respeito das questões da educação. É para que o professor Júlio Gregório possa responder pessoalmente muitas perguntas que são feitas a mim, e muitas vezes eu não tenho as respostas, e muitos questionamentos que são feitos também nos nossos sites e pelos colegas de trabalho. Então vamos aqui com esse bate-papo com o professor Júlio Gregório para ver se a gente sana algumas dúvidas a respeito da questão da educação no Distrito Federal. E a primeira pergunta, é claro, é de interesse aos concursandos. Professor Júlio, uma matéria veiculada aí num programa televisivo de boa audiência aqui no Distrito Federal, agora no mês de fevereiro, anunciou o corte dos concursos públicos para 2016, o que deixou muita gente aí insegura. Então eu pergunto para o senhor, haverá o concurso da Secretaria de Educação, como o senhor já havia dito que ocorreria na entrevista passada? Nós teremos o concurso para professor da Secretaria de Educação? Sim, nós teremos o concurso para professor da Secretaria de Educação, porque o concurso para professor da Secretaria de Educação tem uma característica fundamental, que ele não é gerador de novas despesas, porque esses professores estão sendo contratados para substituir os contratos temporários que estão ocupando as vagas definitivas para as quais nós não temos um banco de reserva de professores concursados para fazer essa cobertura. Então, como a lei de responsabilidade fiscal, de certa maneira, não é atingida por isso, o concurso está mantido tanto para professores como também para a carreira assistência. Apesar de que na carreira assistência o argumento não é o mesmo, mas há uma evidência de que nós não teremos uma alteração, não iremos ferir a lei de responsabilidade fiscal. Professor Júlio, há previsão de vagas para esse concurso e quando esse concurso sai, que o povo já está angustiado? Exatamente para cuidarmos disso, fazermos um processo que não permita qualquer tipo de questionamento, nós estamos elaborando o edital, apurando rigorosamente o número de vagas, apurando rigorosamente o impacto orçamentário, de tal maneira que possamos fazer o concurso com toda a segurança jurídica, ainda que demore um pouquinho mais para sair o edital, mas que ele saia com toda a segurança jurídica, evitando que tenhamos um problema depois do concurso realizado, o que vai ser muito pior. Tá certo. Só que um concurso já aconteceu, de 2013, alguns professores já foram nomeados, recentemente teve a nomeação de 159 professores, que tomarão posse agora no dia 27 de fevereiro, para que já estejam em sala de aula no início do ano letivo real, concreto, com os alunos. Pois bem, esses 159 já foram nomeados, só que ainda há uma porrada de gente para ser nomeada. Haverá novas nomeações de professores, e principalmente, professor Júlio, de orientadores educacionais, visto que já tem quase 10 anos que a gente não coloca novos orientadores para cuidar dos nossos alunos? Olha, nós entendemos a necessidade do orientador educacional, estamos trabalhando junto à governança para conseguirmos a liberação pelo menos de uma parte. É fundamental hoje a ação do orientador educacional nas escolas para que possamos, inclusive, gerar mesmo economia para o sistema, porque você se reduz o número de alunos retidos, reprovados ou que abandonam a escola, no cômputo geral isso representa economia para o Estado. Maravilha. Então, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. Os professores contratos temporários, que são imprescindíveis para o bom funcionamento da educação, visto que o tempo todo tem professor doente, tem professor que tem que se afastar por licença gestante, tem professor que é requisitado por outro órgão, então não dá para a gente viver sem o contrato temporário. Mas os professores contratos temporários foram surpreendidos no final do ano por uma decisão do TCDF, da PGDF, que mandava suspender o auxílio alimentação e o auxílio transporte destes profissionais na área de educação. Professor Júlio, tem sido uma luta minha, tem sido uma luta dos professores, tem sido uma luta do sindicato. Vai ser resolvido o problema do auxílio alimentação e do auxílio transporte dos professores contratos temporários? Olha, nós já está pronto e foi elaborado para a Câmara Legislativa um projeto de lei regularizando essa matéria para os professores temporários em Brasília. Isso houve um problema na 840, que deixou essa categoria de fora desse benefício, e o Tribunal de Contas, a própria Procuradoria, determinou a suspensão desses pagamentos. Agora, com essa lei, que eu tenho certeza que a Câmara Legislativa a tramitará com a celeridade que o caso requer, nós estaremos superando essa dificuldade, definitivamente assegurando o pagamento da indenização
transporte, né, e alimentação para os professores temporários. Lembrando que por volta do dia 12 de janeiro, eu protocolei na Câmara Legislativa um projeto de lei semelhante, né, garantindo esse auxílio. Espero que esse projeto do governo seja pensado com o nosso, e eu farei de tudo na Câmara para que ele tramite em caráter de urgência, para que na folha de abril, né, que é equivalente ao trabalho de março, os professores já estejam com esse benefício na conta. Então eu acho que esse caso, se tudo der certo, já está superado. Ainda em relação aos contratos temporários, professor Júlio, a gente sabe que tem sempre esse problema da governança, da falta de recursos, mas os contratos temporários, já a autorização da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento, para que eles sejam contratados em número suficiente para a gente já iniciar, ali nas 2 primeiras semanas, com todos os professores em sala de aula? Olha, a governança, o próprio Tribunal de Contas autorizou a contratação de 4.600 cargas, 40 horas. Isso não significa obrigatoriamente 4.600 professores, até porque os professores há contratos temporários que assumem menos de 40 horas, outros assumem 20 horas, outros assumem 40 horas. Então, só explicando que quando falamos 4.600 professores, não é um número assim redondo, são 4.600 cargas de 40 horas para que a gente possa transformar em contratação. Então, para o início do ano, a nossa preocupação é ao longo do ano letivo o que pode acontecer se nós viermos a ter problemas para suprir as carências. Vamos trabalhar um pouco a questão pedagógica. Professor Júlio, foi baixada uma portaria por parte da Secretaria de Educação reorganizando a questão dos coordenadores pedagógicos. E no meu entender, houve uma redução do número de coordenadores pedagógicos. Por que houve essa redução? E eu pergunto ainda se a Secretaria não teme que haja uma queda da qualidade pedagógica, que tem sido uma marca das escolas públicas do Distrito Federal. Olha, nós somos obrigados a fazer uma adequação do número de coordenadores exatamente para evitarmos a grande falta de professores em sala de aula. Essa portaria foi construída com muito critério. Eu entendo que com mais coordenadores você teria mais chances de talvez discutir mais cuidadosamente, mas o momento nos obriga a fazermos esse ajuste para assegurarmos os professores em sala de aula, minimizarmos a falta de professores em sala de aula. E assim que nós sentimos que o ano está fluindo e nós teremos fôlego, a gente vai fazendo as adequações necessárias. O que é importante, eu que sou professor da Secretaria de Educação, sei que o que diferencia a Secretaria de Educação, até da rede particular, são os excelentes trabalhos pedagógicos que são feitos na escola, trabalhos alternativos, criativos, e que têm dado resultados significativos, haja visto aí o nosso bom desempenho no programa de avaliação seriado. Pois bem, vamos voltar para a questão financeira. Os professores aposentados que contribuíram a vida inteira para o bom desempenho da educação pública no Distrito Federal foram meio que penalizados aí nos últimos meses com o não pagamento da pecúnia. Né? Alguns já receberam, muitos não, ou tem professor que está com medo de ser aposentado, de não haver dotação orçamentária para que eles recebam essas pecúnias. Pergunto, aqueles que não receberam, professor Júlio, como é que está o andamento do pagamento? Não, o pagamento está sendo feito, né, já foi acertado, nos termos acertados com o sindicato dos professores, né, deixando claro que o entendimento nosso é de que todas as pecúnias empenhadas até julho do ano passado serão liberadas até março desse ano, nos termos do acordo celebrado entre o governo do Distrito Federal e o sindicato dos professores que representa os aposentados. Infelizmente também essa matéria não é nova, né? Recorrentemente você tem problemas dessa natureza e é uma dificuldade do Estado arcar com essa pecúnia, e com essa problemática orçamentária que temos, procuramos superar da maneira que é possível. Vai ser superado? Nos termos que foi feito, acordado com o sindicato, está assegurado, mais do que isso, assegurado. Agora, as pecúnias futuras, talvez em 2016 teremos fôlego para uma quantidade ainda de pagamento, e depois vai depender realmente dessa incerteza orçamentária de arrecadação que todos os estados, todas as unidades da federação, infelizmente, têm vivido. Professor Júlio Gregório, todos nós, profissionais da área de educação pública, ficamos muito felizes no final do ano de 2015 com o surpreendente, não surpreendente, com um excelente resultado que nossos alunos obtiveram no programa de avaliação seriado da Universidade de Brasília. Tá?
No mesmo ano, a gente teve duas notícias boas. Esse fantástico desempenho dos nossos alunos, mas tivemos a notícia ruim, que o governo não conseguiu fechar com a Universidade de Brasília aquele acordo para manter a isenção da inscrição dos alunos, principalmente na primeira etapa, que é a etapa de inserção, né? E é uma questão de democratização até do acesso ao PAS. Eu, particularmente, considero um crime contra os alunos da rede pública o governo não ter conseguido pagar, custear essa isenção. Pergunto, para as etapas seguintes, para este ano de 2016, os alunos da primeira, segunda e terceira etapa do PAS terão suas isenções na inscrição garantidas? Primeira coisa que eu queria destacar é que não há isenção. Quem paga a inscrição é o governo do Distrito Federal, que infelizmente fez o acordo com a UNB e não pagou nada. Então, além do problema orçamentário que nós temos para arcar com o pagamento dessas novas inscrições, né, o GDF tem uma dívida bastante grande com a UNB que vai ter que ser, obviamente, vai ter que ser paga. Não temos previsão orçamentária para o pagamento das inscrições até o momento no PAS esse ano ainda. Estamos trabalhando para ver se conseguiremos isso. E me permita discordar do deputado, eu acho que o processo deveria ser, para que possamos atender quem realmente não pode pagar, ter talvez um corte em termos de renda, porque há pessoas na rede pública que podem pagar a sua inscrição e quando elas estão pagando, elas estão permitindo e dando fôlego para o Estado de cobertura a quem não pode pagar. Então talvez venhamos e vamos trabalhar um projeto de lei no sentido de contemplarmos as pessoas que estão impossibilitadas de pagar, porque há famílias que podem pagar e pagarão e dessa forma estarão socializando esse benefício com quem não pode. Professor Júlio, caso a gente fosse pagar 100%, o Estado fosse pagar para os alunos, tem ideia do valor que isso custa por mês, por ano, perdão? Por ano, dá em torno de 4.500.000 a 5 milhões. São 2 creches que a gente poderia edificar no ano. Mas, então, quer dizer, se nós fizermos essa filtragem, essa triagem dos alunos que têm condição de pagar, a gente consegue diminuir esse valor para uns 2,5 milhões, o que já possibilita o pagamento. É o que estamos perseguindo. E o grave, os pagamentos, quer dizer, os acertos anteriores não foram pagos. E, se pagos, serão pagos sem respaldo legal, porque não há nenhuma lei que dê uma cobertura para esse pagamento. E o gestor público, ele só pode efetuar pagamentos que estiverem previstos na lei. Então fica aqui o compromisso de a gente tentar se movimentar para fazer remanejamento de emendas parlamentares, conversarei com outros deputados, para a gente tentar remanejar pelo menos 2,5 milhões de emenda. Se o governo se comprometer a executar essas emendas, fazendo um acordo, a gente garantiria pelo menos as inscrições, por meio de emendas parlamentares, destes alunos que têm menos condições de pagar. Perfeito. Conto com o apoio do senhor para a gente levar essa demanda ao governador, para ver se a gente consegue minimizar pelo menos esse problema. Então tá aí, fica aqui, essa vai ser a nossa luta para o ano. Professor Júlio, tá? O ano passado foi sancionado pelo governador o Plano Distrital de Educação, talvez a lei mais importante dos últimos tempos, que vai regular a educação do Distrito Federal nos próximos 10 anos. E lá, o governo tem um prazo para regulamentar outras leis, entre elas a revisão da Lei da Gestão Democrática, a criação da Lei de Responsabilidade Educacional e também a regulamentação do PEDAF e a criação da Universidade Distrital. Não é tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas tem que ser feito porque os próximos 10 anos estarão relacionados a essas leis. Como é que está o andamento na Secretaria de Educação a respeito da regulamentação dessas leis? Sobre a Lei de Gestão Democrática, nós já estamos com um grupo constituído, estudando as alterações que se farão necessárias para adequação ao PDE e para que ela seja enviada até o meio do ano à Câmara Legislativa, onde se estabelecerá o grande debate para fecharmos a lei. Lembrando que esse ano nós teremos eleições para diretores de escolas e essa lei tocará diretamente esse processo eleitoral. Em relação à lei do PEDAF, é do nosso máximo interesse também simplificar a execução do PEDAF, simplificar e ampliar, porque nós temos consciência que R$1 na mão do diretor, ele acaba produzindo muito mais
às vezes, do que R$ 3 ou R$ 4 licitados, por várias razões. Pela flexibilidade, além de ter um componente muito importante, que extrapola até a questão da educação, que é fomentar o comércio local, o comércio em torno das escolas. Quer dizer, você fomentar o microempreendedor, o diretor fazendo as compras ali regionalizadas, ao invés de ficarmos importando todos os produtos que serão usados nas escolas. Então isso é muito importante, essa lei também já está com uma comissão trabalhando, pensando nisso, para que possamos mandar à Câmara Legislativa. Com relação à FUNAB, a Fundação Universidade de Brasília, né, a Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal, nós esse ano já pretendemos, inclusive, oferecer o curso de formação de professores, né, num formato muito diferente do que se tem aí, muito inovador, que contamos com a possibilidade de levarmos à Comissão de Educação e vamos colocar à disposição de toda a comunidade para conhecer a forma inovadora que buscaremos na formação do professor, que se aproxima na metodologia usada pela FEPEX, a Faculdade de Medicina, para a formação de médico. Então é uma proposta bastante arrojada, bastante inovadora, e esperamos ofertar vagas já e iniciarmos a formação de professores por meio da nossa universidade a partir de agosto desse ano. Notícia em primeiríssima mão. E os professores desta universidade serão capitaneados dentro dos próprios professores da Secretaria de Educação? Perfeito. Em razão da metodologia, nós pretendemos que o aluno, de fato, Reginaldo, é uma coisa nova, ele vai cursar dentro da escola de educação básica. Você vai formar um professor para ser um professor alfabetizador, a maior parte, desde o primeiro semestre, ele estará trabalhando e aprendendo como trabalhar com o aluno numa escola. Ele não vai teorizar e chegar o dia que ele se encontrar diante dos alunos falando: Piaget, pelo amor de Deus, me ajuda, Vygotsky, cadê você? Não, ele estará. E a primeira parte é muito importante, inclusive, para que o aluno perceba se ele realmente quer ser professor. Isso é fundamental, porque ir para a escola, quem não tem vocação, é uma violência todo dia. Maravilha, ou seja, teoria e prática junto, para formar profissionais diferentes. Maravilha. Professor Júlio, este ano, segundo dados divulgados aí pela imprensa, cerca de 40 mil novas matrículas foram feitas na Secretaria de Educação. Surgiram vários fatores, gente que parte migrou da escola particular para a escola pública por causa da crise, novas pessoas que entraram no Distrito Federal, mas a obrigatoriedade constitucional de ofertar vaga para as crianças de 4 e 5 anos, e a gente viu aí o malabarismo e a correria que foi para a gente poder colocar todas essas crianças nas escolas. Pergunto então, ano que vem novas crianças deverão vir para a escola, novos jovens e tudo mais. Qual é o plano da Secretaria, o plano de obras, o que o plano de obras prevê de construção de novas escolas e ampliação de novas escolas no Distrito Federal? Ressalto até aqui a importância do Paranoá, onde a carência é muito grande, de São Sebastião e de Santa Maria, onde a carência é muito grande. Então, como é que está, Riacho Fundo 2, por causa dos novos empreendimentos imobiliários, como é que está aí a previsão do plano de obras para a construção de novas escolas? Bom, em relação ao Paranoá, né, nós já há até um concurso que foi aberto para projetistas apresentarem, né, projetos de novas escolas, e em 60, 90 dias já estarão prontos os projetos para que possamos começar a trabalhar na busca de recursos financeiros. Nós teremos a construção de 4 escolas, aquelas chamadas escolas da Copa, né, em Braslândia, em Planaltina, né, no Riacho 2 e a outra em Síntese, já me lembro. Então nós vamos ampliar, estamos construindo aquela chamada Escola Verde, Samambaia. Estamos construindo a outra Escola Verde, aquela Escola Verde que fica ali no Riacho. A Escola da Vila Planalto, que está derrubada há algum tempo, que estará sendo edificada já a partir desse ano, já estamos terminando, o projeto já está pronto para ser licitado. Lembrando que já estamos em edificação na Escola Técnica do Guará e construiremos uma nova Escola Técnica em Braslândia, né, Planaltina há uma previsão, e também no Riacho nós teremos um prédio que era aquela cidade dos meninos e tal, que nós fizemos um acordo com o IFB, e o IFB já vai começar esse semestre a fazer os reparos e colocar aquele prédio em condições de funcionamento. Então o Riacho será contemplado, o Recanto, desculpe, será contemplado com uma escola técnica federal.
o que é muito importante, que os cursos de informática, a qualidade que nós sabemos, que nós partilhamos com as escolas técnicas federais. Então, uma coisa muito boa. Também outra notícia que você vai levar em primeira mão no seu site. Os meninos de Ceilândia estão preocupados. O Centro de Ensino Médio 10 do setor PSU, que tinha problemas na infraestrutura e corria até o risco aí de cair, será reconstruído esse ano ainda, professor? Bom, o coordenador regional, o professor Marcos, né, tomou a providência imediata de transferir os alunos para evitar o risco. As famílias, né, têm que entender que vai gerar um incômodo, claro, mas é melhor a gente enfrentar uma situação delicada, né, um incômodo desse, do que correr o risco de um acidente naquele prédio, que seria muito pior, né? E desocupar da escola, nós teremos que correr atrás de recursos para verificarmos, porque o diagnóstico que se tem, que vai acabar tendo é que desmanchar a escola e refazer completamente. Aí fica mais caro do que fazer em cima de um terreno limpo, mas vai ter que ser feito. Pois bem, professor, para finalizar a nossa entrevista aqui, o questionamento que tem angustiado muitos professores e muitos profissionais da área da saúde. Nossa questão aqui é sobre educação, então vamos deixar por enquanto a área da saúde de lado. Professor Júlio, há interesse do GDF em implantar organizações sociais na educação pública do Distrito Federal, a exemplo do modelo goiano? Nós já sabemos que tem aqui OS atuando no ICEPIS, né? Há o interesse do senhor, do governador do Distrito Federal, em ampliar isso para outros segmentos da área de educação pública? Não, nunca se cogitou isso no governo, não está no plano de governo, né? Nós já encontramos essa forma de gestão do CEPIS, né, os Centros de Educação da Primeira Infância, popularmente conhecido por creches, e face à morosidade e às dificuldades que nós temos para imediatamente contratar professores, suprir, nós demos continuidade a isso, porque nós temos a obrigatoriedade de atender essas crianças num processo sempre bem sucedido. Agora, este ano nós estaremos implementando a primeira creche suprida, toda a sua gestão inteiramente com professores, gestores da Secretaria de Educação, que é do Cruzeiro. Tá? Então é a primeira que está sendo feita, numa evidência de que nós podemos trabalhar com uma forma mista, porque temos uma determinação do Ministério Público que temos que atender as crianças. Vamos usar todas as formas para atendermos as crianças. As famílias e as crianças não podem esperar, não podemos deixar uma geração toda aguardando a edificação de prédios. Nós temos que buscar formas de atender, e é o que nós estamos fazendo. Nós temos alguns CEPIs já construídos, professor Júlio. Eles serão ativamente utilizados a partir desse ano? Isso, alguns você tem a impressão que eles já estão completamente prontos quando a gente passa por fora, mas eles não estão. Nós estamos fazendo todos os esforços, estamos com recursos alocados. Alguns tiveram problemas, que a empresa que venceu a licitação foi à falência, então abandonou. Tem alguns que estão aí, que a empresa parou de fazer as suas obras, e estamos equacionando isso aí. Temos já, né, a aprovação, a liberação por parte do FNDE da construção de mais 36 CEPIs, né, cujos projetos já estão de implantação, já estão sendo desenvolvidos para que possamos fazer a licitação. Estamos inaugurando um no Lago Norte, quer dizer que as crianças já estão ocupando. Temos um problema também de recepção daquele CEPI, fica entre a 204 e 205 Sul, que também já estamos encaminhando, de tal maneira que iremos colocar mais alguns para ser em funcionamento ainda este ano. Maravilha. A gente encerra aqui a entrevista, esse bate-papo, agradecendo mais uma vez o professor Júlio Gregório. Isso vai ser algo contínuo, sempre que surgirem um acúmulo de questionamentos a respeito da educação do Distrito Federal, e sempre que o professor Júlio se dispuser a nos atender, a gente vem aqui fazer esse bate-papo para que o professor Júlio tire diretamente com você as dúvidas que muitas vezes são levadas ao nosso gabinete. Então, muito obrigado, professor Júlio. E obrigado. Um bom trabalho, um bom início de ano letivo para todos os professores e para todos os alunos. Eu agradeço essa oportunidade, desculpe aí se às vezes fizemos, esquecemos, mas é um bate-papo, né? Não temos a obrigação, quanto mais descontraído, melhor, e a grande oportunidade de se falar direto, sem ter edição ou intermediação por texto, que permite que a gente faça essa comunicação direta com os nossos educadores. Grande abraço, gente, até a próxima.